Olá pessoal, professor Eric aqui, vim trazendo para vocês mais uma videoaula, dessa vez uma videoaula com correção de exercícios. É extremamente importante que vocês assistam toda essa videoaula, porque nessa semana nós vamos ter uma atividade avaliativa, uma prova, certo? E correção de exercício é bem importante para vocês notarem o que tem que ser feito, qual é o caminho que vocês devem tomar, quais são os erros que vocês estão cometendo, beleza? Então, assista essa videoaula por completo para ajudar vocês na prova. E para fazer essa videoaula, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei 5 atividades de cada uma das minhas 3 turmas, tá? E fiz a correção pela plataforma do Google Classroom. Fiz isso para perceber quais são os erros que vocês têm cometido mais, qual tem sido as maiores dificuldades para ir comentando durante a correção. Então, alguns alunos foram sorteados e já tiveram atividade corrigida. Quem ainda não teve, peça um pouco de paciência, vou corrigir todas, tá? Mas é um negócio que demora, são muitas atividades para serem corrigidas. A nova plataforma, ela me dá uma maneira de devolver essas atividades para vocês melhor. Além de já devolver com a nota, eu posso fazer comentários em cima da foto da questão que você mandou. Então, às vezes, quando eu percebo um erro, eu digito um comentário. Tá? Não significa que se eu não digitei nenhum comentário não tenha nenhum erro, porque eu não consigo fazer a correção 100% criteriosa, às vezes muitas coisas vão passando, mas aquilo que eu vou notando, eu vou percebendo, eu vou marcando e vou devolvendo para vocês. Então essa plataforma tem sido muito legal nesse sentido. Quem já recebeu a atividade já deve ter visto, quem ainda não recebeu, em breve vai receber a correção, certo? Vamos começar então a nossa videoaula. Vamos então fazer o exercício 1, exercício muito legal, teórico, de mera interpretação, serve muito bem para saber se você está visualizando bem o que acontece numa diluição. Então ele fala que a ilustração A representa 100 ml de uma solução aquosa de açúcar da cana, a sacarose. Então, solução aquosa de açúcar da cana é uma mistura de água e açúcar. A ilustração B representa o sistema após a adição de 100 ml de água pura. Então, beleza, temos as duas figuras e ele pergunta para nós, nos modelos, as bolinhas representam, de modo mais correto, as moléculas do soluto, que seria o açúcar, ou do solvente, que seria a água. E aí ele pede então para nós justificarmos. Bem, o que a gente pode pensar aqui, pessoal? As bolinhas vermelhas, elas representam o soluto, elas representam o açúcar. E por quê? Quando você tem uma solução, o soluto é quem se espalha pelo solvente, né? Então, no caso aqui, ó, nós temos as bolinhas vermelhas espalhadas por esse fundo azul, que seria o solvente, ou seja, as bolinhas vermelhas é o soluto, certo? Uma outra maneira de se pensar é o seguinte, ó. A ilustração B representa o sistema após adição de 100 ml de água pura. Por que as bolinhas vermelhas não são água? Bem, se as bolinhas vermelhas fossem água, quando eu adicionei água, eu deveria ter aumentado a quantidade de bolinhas vermelhas, não é isso? E se vocês prestarem atenção, a quantidade que eu tenho em A é igual à quantidade que eu tenho em B. Ou seja, a adição de água não aumentou a quantidade de bolinhas vermelhas, as bolinhas vermelhas não é água, é açúcar, é sacarose, certo? Então, respondido o item A, as bolinhas representam o soluto, a sacarose. B. As expressões diluído e concentrado só fazem sentido quando usado para estabelecer comparação entre soluções. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Dizer que uma solução é diluída ou concentrada só funciona se você estiver fazendo uma comparação. É a mesma coisa que eu disser, por exemplo, uma pessoa ela é alta ou baixa. Tá? Isso vai depender de alguns pontos de referência. Por exemplo, uma pessoa de 1,80 m, se considerar nós, né, todos nós aqui dessa sala, uma pessoa de 1,80 m é uma pessoa considerada alta. Mas agora, se essa pessoa de 1,80 m estiver num time de basquete da NBA, ela vai ser considerada uma pessoa baixinha. Né? Então,
Falar que uma pessoa é alta ou baixa, ela também depende de um contexto, de uma comparação, certo? Então, dizer se a solução é diluída ou concentrada depende disso. E ele quer que a gente aplique esses termos às soluções. Bem, uma delas vai ser diluída e a outra vai ser a concentrada. Como que a gente pode visualizar isso, pessoal? Uma solução concentrada é que você tem o soluto num espaço pequeno, tá? Você tem muito soluto num espaço pequeno. E uma diluída que você tem o soluto espalhado no espaço grande, ele tem bastante ponto para se movimentar. Bem, consequentemente, então a gente pode dizer que a solução A seria então a solução concentrada. Afinal, o soluto, digamos aqui, está apertado nessa solução, não tem muito espaço para se movimentar, enquanto a solução B seria então a solução diluída, né? O soluto tem mais espaço para se movimentar, certo? E C, enumere algumas situações do seu dia a dia em que a operação diluição de soluções é observada. A maioria de vocês usou como exemplo o que eu usei na aula, que seria o suco concentrado, né? Você compra um suco forte, joga água, você está fazendo uma diluição. Outro exemplo que eu vi muita gente utilizando é com os produtos de limpeza. Você vai passar pano em casa, você pega lá o seu desinfetante e joga num balde com água. Você está fazendo uma diluição, você está diminuindo a concentração do seu desinfetante. Tá? Outros processos que é feito de diluição, às vezes isso é feito com remédio, quando você pinga dipirona na água para beber aí quando está com dor de cabeça. Pintores fazem bastante processo de diluição ao misturar tintas para obter aí o que precisa. Tá? Outro exemplo que eu vi muita gente citar, mas não está correto, seria a mistura, por exemplo, do achocolatado com leite ou do suco em pó com a água. Isso não é uma diluição. Por quê? Pessoal, quando você dissolve o seu Nescau, o seu Toddy, o seu achocolatado com leite, você está dissolvendo. Você está fazendo um processo que nós chamamos de dissolução e não diluição. Tá? E o que seria uma diluição? A diluição seria se, por exemplo, depois de você dissolver o seu achocolatado no leite, você nota que o sabor ficou muito forte, aí você vai lá e joga mais leite. Aí sim nós teríamos uma diluição. Agora, se você pega o sólido e mistura no líquido, né? Você pega o achocolatado e mistura com o leite, você não está diluindo, você está simplesmente dissolvendo, está simplesmente fazendo uma diluição. Está simplesmente fazendo uma dissolução, beleza? Então, cuidado aí para não confundir dissolver com diluir, certo? Vamos para o próximo exercício. Exercício 2, ele pede para a gente fazer uma comparação entre os sistemas representados pela figura A e B. Tá? Quanta massa, vamos lá, item A, quanta massa do soluto. Bem, a gente discutiu no exercício 1 que os solutos são as bolinhas vermelhas. O que acontece do item A para o item B? A quantidade de bolinhas vermelhas continua a mesma, a quantidade de soluto é a mesma. Ou seja, a massa de soluto em A é igual à massa do soluto em B. Tá? Esse processo ele não alterou a quantidade, consequentemente ele também não alterou o peso do soluto, certo? Quando ele pergunta para nós no item B a quantidade em mols, tá? Pessoal, quantidade de mols é como se eu estivesse contando quantas partículas de soluto eu tenho no item A e no item B. E a quantidade de partículas que eu tenho em A é a mesma do item B. Tá? Então, a quantidade de soluto ela não muda, seja ela medida em mols, seja ela medida em massa. Já no item C, ele pergunta para nós a respeito do volume da solução. Volume mede o espaço ocupado. Bem, o espaço ocupado pela solução A é menor que o espaço ocupado pela solução B, né? Então, o que acontece com o volume? O volume aumenta da solução A para a solução B.
E a concentração em gramas por litro? Bem, como eu comentei com vocês no exercício anterior, a concentração seria, digamos assim, o espaço, a quantidade soluto relacionada ao espaço a qual ele ocupa, tá? Se vocês têm dificuldade em entender o conceito de concentração, vamos pensar num problema, um pouco mais prático. As minhas salas do segundo ano têm em torno de 38 alunos cada, certo? Então, essa é a concentração que eu tenho nos meus segundos anos, 38 alunos por sala. Vamos supor que a gente volte a ter aula presencial nesse período de coronavírus, mas o governo estabeleça uma nova regra. Você não pode ter 38 alunos por sala, você tem que ter 19 alunos por sala. O que está acontecendo, galera? Eu estaria diminuindo a concentração de aluno. Bem, se eu passo a ter 19 alunos por sala, né, cada segundo ano meu, por exemplo, segundo A ia ter que virar 2 segundos anos. Eu ia, então, pegar a mesma quantidade de aluno, os 38 alunos que eu tenho, só que eu teria que distribuir em 2 salas, eu teria que distribuir num espaço maior, né? Então, eu estaria diminuindo a minha concentração de aluno por sala. Mesmo que a quantidade de alunos seja igual, o espaço é maior. Consequência, a concentração torna-se menor. E é o que acontece aqui de A para B. A quantidade de soluto é igual, mas o espaço é maior. Consequentemente, a concentração ela diminui. E isso serve tanto para a concentração em gramas por litro, quanto para a concentração em mol por litro. Porque ambas querem dizer a mesma coisa, só mede de maneira diferente. Uma vê a massa dissoluta e a outra vê o número de mols. Eu vi muita gente dizendo que o número de mols diminui. Errado. Inclusive a gente respondeu no item B que a quantidade de mols ela mantém-se a mesma. O que diminui de A para B não é o número de mols, é a concentração molar, a concentração em mol por litro, beleza? É a mesma coisa que eu falei, ó, se eu pego uma sala de 38 alunos e transformo em 2 salas de 19 alunos cada, eu não mexi na quantidade de alunos, eu continuo tendo 38 alunos. A diferença é que eu tenho ela no espaço maior, numa concentração menor. Fechamos então o exercício 2? Exercício 3, tá? Agora a gente entra de fato na parte com contas. E para quem tem dificuldade com o assunto, galera, eu recomendo sempre desenhar o que está acontecendo, tá? Quem entende bem, quem tem uma certa facilidade, às vezes consegue visualizar isso aqui na cabeça. Agora, quem tem mais dificuldade, para não se perder no exercício, sempre desenha o que está acontecendo, ó, porque ele diz o seguinte: a partir de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 25 gramas por litro, deseja-se obter 125 ml dessa solução na concentração 10 gramas por litro. Então, eu parto de uma solução e tento chegar em outra, com concentração menor. Se eu quero diminuir a concentração, eu vou jogar água na minha solução, beleza? Calcule em mililitros o volume da solução inicial necessária para o processo. O principal cuidado que eu tenho que tomar aqui é atribuir a esses números o seu significado correto. Então vamos ler de novo. A partir de uma solução de hidróxido de sódio na concentração 25 gramas por litro. Então ele está me dando a concentração da solução final ou inicial. Bem, ele está dizendo a partir. Quando ele diz a partir é do momento que eu começo. Então essa concentração é a concentração inicial. Deseja-se obter, então aquilo que eu pretendo obter é aquilo que vai vir no fim. 125 ml, esse é o volume, dessa solução na concentração 10 gramas por litro. Então esses dois valores que ele acabou de me passar são os valores referentes ao final. Então a concentração final 10 gramas por litro e o volume final
125 ml. Calcule em mililitros o volume da solução inicial. É isso, tá? Identifiquei quem é quem. Vou simplesmente jogar na fórmula, que é a maneira mais rápida de fazer, que é CI/VI igual a CF/VF. Concentração inicial 25, volume inicial não sei, concentração final 10, volume final 125, 10 vezes 125 vai dar 1.250, o 25 que estava multiplicando, passo dividindo, e aí chegamos ao valor de 50 ml. Prestem bastante atenção na unidade de medida, tá? Por que é ml? Porque olha só, o volume que eu utilizei, o volume final, ele estava medido em ml. Logo, o volume final também será obtido em ml. Acabou o exercício 3. Exercício 4 ele é muito semelhante ao exercício 3, mas, digamos assim, ele tem uma pegadinha que a imensa maioria de vocês caiu na pegadinha. Então, vamos prestar atenção. Ó, para preparar 1,2 litros de uma solução 0,4 molar de HCl, a partir do ácido concentrado, o volume de água em litros a ser utilizado será de. Então, eu também vou fazer uma diluição. Eu tenho 16 mols por litro, 16 molar, e eu quero chegar numa solução 0,4 mol por litro. Então, eu vou pegar a solução concentrada e jogar água para obter a que eu quero. Então, olha só, para preparar... Então, se eu estou preparando, o que eu preparo é aquilo que vem no fim. O que vem no fim? 1,2 litros de uma solução 0,4 molar de HCl. Essas informações é referente à solução final. Então, a concentração final, dessa vez M, porque é mol por litro, tá? 0,4 mols por litro e o volume final 1,2 litros, certo? A partir do... Então, quando eu digo a partir, eu estou referindo à minha solução inicial, tá? A partir do ácido concentrado, 16 mols por litro. Concentração inicial, 16 mols por litro. O volume de água a ser utilizado é... Galera, eu vou descobrir aqui o volume inicial, porque é a informação que me falta, tá? Só que o que pegou muita gente é que a pergunta é qual é o volume de água, tá? Então, se eu calcular esse volume inicial, eu não estarei chegando na resposta. O que ele quer nesse exercício é o volume de água. Bem, como que eu vou descobrir esse volume de água? Do mesmo jeito que eu estou acostumado, eu vou usar a fórmula MI vezes VI, MF vezes VF. Vamos calcular aqui, concentração inicial 16, volume inicial não sei, concentração final 0,4, volume final 1,2. Fazendo as contas... Então, a gente acabou de descobrir que o volume inicial é de 0,03 litros. E aí, ó, muita gente foi lá e marcou a alternativa A. Cuidado com a pressa, pessoal. O que eu acabei de descobrir é quanto eu tinha aqui no começo, tá? No começo eu tinha 0,03 litros. Adicionei água e passei a ter 1,2 litros. Então, quanto que eu adicionei de água? Bem, basicamente, para eu descobrir isso, eu vou fazer a seguinte conta. Ó. Eu tenho 1,2 no fim e vou tirar o quanto eu tinha no começo. Lembrando que nesse caso é uma subtração, vírgula em cima de vírgula. Quando não tem o número, a gente coloca 0. Agora, a gente simplesmente faz essa subtração. E a gente chega, então, na nossa resposta, que é de 1,17 litros. Alternativa
E, tá? Eu tinha 0,03 litros da solução, adicionei 1,17 litros de água e cheguei na minha solução final com 1,2 litros. Fiquem atentos à pergunta que foi feita, certo? E aqui, pessoal, o exercício 5 ele cai num problema muito semelhante ao exercício 4, tá? Apesar de ser uma situação um pouquinho diferente, ó, uma solução 0,05 molar de glicose contida em um becker perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml. Então, dessa vez, ao invés de eu colocar água, eu vou tirar água, passando a concentração de 0,5 molar. O volume de água evaporada é aproximadamente, beleza? Bem, apesar de eu não estar colocando, eu estar tirando água, a quantidade de soluto continua sendo a mesma, tá? Então eu posso usar as fórmulas de diluição. Olha só, uma solução 0,05 molar de glicose contida em 1 becker perde água. Então eu começo nisso aqui, isso aqui vai perder água. Esse valor que ele acabou de me passar é o valor da concentração inicial. Por evaporação até restar, quando ele disse restar, ele está falando do final do processo, um volume de 100 ml. Passando a concentração de 0,5 mols por litro. Então, como passou a ter essa concentração, esse valor é o valor da concentração final. O volume de água evaporado é... Pessoal, novamente, ó, o que eu não sei, de novo, é o volume inicial. Tá? Então, a gente pode calcular isso pela fórmula. Concentração inicial 0,05, volume inicial não sei, concentração final 0,5, volume final 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50, dividido por 0,05, tudo isso aqui vai dar 1000. Lembrando, ó, o volume final estava em ml, logo o volume final está sendo obtido em ml. Novamente, ó, quem for direto na alternativa e marcar a alternativa E está errada, tá? Porque o volume de água... Porque ele quer saber o volume de água evaporada, tá? Então, olha só, eu tinha 1000 ml no começo e passei a ter 100 ml no fim. Quanto que eu perdi? Não preciso nem montar a conta, né? Não preciso nem montar a conta, né? Se eu tinha 1000 e passei a ter 100, significa que nesse processo eu perdi 900 ml de água. Resposta alternativa D. Novamente, ó, uma questão que a pegadinha era pergunta. Tem que ficar muito atento ao que está sendo perguntado, certo? Questão 6, uma questão de interpretação de gráfico. Adoro esse tipo de questão. Outro que adora esse tipo de questão é o Enem, tá? O Enem, ele gosta, assim, que você saiba extrapolar o assunto para situações ou para outros tipos de representação, como um gráfico. E ele fala para nós, ó, qual dos gráficos representa corretamente a variação do número de mols de metanol quando ao mesmo é adicionado água? Tá? Então, nós temos uma certa quantidade de etanol e nós vamos colocando água. Galera, se eu tenho uma certa quantidade de metanol e estou colocando água, o que vai acontecer com a quantidade de metanol? E a resposta é nada, vai continuar a mesma coisa, tá? Se eu tenho, sei lá, 10 mols de metanol e eu vou colocando água, eu vou continuar tendo 10 mols de metanol. E qual é o gráfico que representa isso?
tá? Porque olha só, num dos eixos eu estou mostrando quantos mols eu tenho e no outro quanto que eu adicionei de água, certo? A quantidade não muda. Então, se eu começo com uma certa quantidade, por mais água que eu adiciono, eu vou continuar tendo sempre essa mesma quantidade. O gráfico que representa isso é o da alternativa A. Morreu o exercício. Tá? A alternativa B, por exemplo, diz que o número de mols de metanol está diminuindo conforme eu vou adicionando água. Não, está errado. Tá? O número de mols ele é o mesmo. É aquilo que a gente discutiu no exercício 2. Tá? Se ele, ao invés de aqui ser número de mols, fosse concentração molar, aí sim ela estaria diminuindo. Tá? Mas o número de mols não. O número de mols é o mesmo. Resposta do exercício 6, alternativa A. Fechamos então, galera.